Salve galera! Hoje nós estamos aqui na Choco Racing. Viemos conhecer um pouco para saber como que é feito o trabalho deles, como que é a preparação e trazer algumas perguntas aí bem interessantes para que vocês possam conhecer um pouco desse universo. Fala galera, hoje eu tô aqui com o Choco, estamos aqui na Choco Racing. Ele vai contar um pouquinho sobre a história, como começou tudo isso aí, principalmente responder algumas perguntas que talvez muita gente tenha curiosidade. Tudo bem? Obrigado por nos receber. Prazer, cara. Certo? A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: há quanto tempo que você já trabalha nessa parte? Há quanto tempo que tem um local aqui? A Choco Racing existe faz 5 anos. Eu tô no ramo há 10 anos. Eu tinha uma sociedade antes, com uma outra pessoa, e depois montei a Choco Racing sozinho, que já faz 5 anos, então 10 no total. Poxa, que legal. Em relação aos preparos que vocês fazem aqui, desde o começo sempre foi mais focado nessa parte do racing ali? Ou Sim. foi com o tempo depois ali que vocês mudaram? Não, sempre foi focado em preparação, sempre. Já lá na outra oficina era assim também, quando eu era com meu outro sócio lá, e a Choco Racing nasceu fazendo isso aí, turbinando os carros, botando full tech, preparação motor aspirado, motor turbo. Também fizemos alguma coisa de mecânica original, mas o foco maior é na preparação. 90% do nosso trabalho é isso, preparação de motores, injeção programável. Oh, que bom. Fala um pouco pro pessoal ali que não tem um pouco do conhecimento técnico, um pouco sobre o que tu acabou de falar agora, turbo e etc, para as pessoas que não entendem um pouco, para que elas possam entender ali. Certo. O que a gente faz? Performance. Praticamente essas pessoas que vêm fazer serviço com a gente estão atrás de potência, de melhorar a performance do motor do carro. Alguns para competição, que nem é o caso do drift, gaiolas de corrida, Fenajeep, também tem carro nosso de arrancada e também tem os carros de rua, turbo de rua que a gente chama, entendeu? E o mais popular é o turbo, né? O turbo é o mais custo-benefício melhor que tem, mas também tem as preparação aspirada, que é sem turbo compressor, né? É naturalmente aspirado, a gente chama, né? Tem que fazer, extrair potência, performance do motor sem alguma coisa externa, empurrando, tipo uma turbina é uma bomba de ar que está empurrando ar para dentro do motor. E um motor aspirado não tem isso. É ele mesmo que tem que puxar esse ar, né? A própria potência do carro. Com a potência do carro. E para isso tem várias receitas, né? Tanto de turbo quanto para aspirado, e cada uma é para um segmento. O que se faz numa preparação de um carro turbo não é igual de um carro de drift. O drift precisa de uma potência em baixa, né? Para quando botar o pé já distracionar, já na arrancada não. É muita potência, mas é sempre lá em cima. Já sai com muita potência e vai até o final da reta. Não tem desacelero e acelerar de novo o drift, não. Tá sempre tirando o pé e botando. Então a preparação é totalmente diferente. É 2 carros turbo, vamos dizer, mas totalmente diferente a preparação. Depende para que vai ser usado, entendeu? Geralmente quando a pessoa vem ali, tem que perguntar para que é o intuito que ela quer utilizar, né? Isso aí se é pro drift, se é o mais importante de tudo é isso, conversar com o cliente para saber o que ele está buscando, né? Não, eu quero andar na arrancada, não, eu quero um carro de rua, nível médio, tem vários níveis também da coisa, né? Conversar com o cliente para atender ele da melhor maneira, isso aí é essencial, né? Certo. Qual que é a principal diferença entre um carro de drift e um carro comum? O carro de drift, uma das principais diferenças é bloqueado na traseira. Tipo, um carro comum, ele não é travado as 2 rodas de tração para compensar nas curvas para facilitar. O de drift não, ele é totalmente travado porque ali a gente quer distracionar o carro, a gente quer fazer patinar, entende? Então, essa é uma das principais diferenças, o bloqueio na tração. Todos os carros de drift são tração traseira, né? Porque tem que fazer deslizar, certo? E aí tem que ser traseiro, não tem de outro jeito. E motor. Geralmente motor, todos eles no drift também são turbo, para ganhar potência, né? É isso aí. A principal diferença, então, é realmente ali a questão da tração, né? É. E quais são as modificações mais importantes que tem que ser feita num carro para ele participar de uma competição? Depende um pouco da competição. Vamos colocar de novo o drift, que é o nosso mais falado aqui. Precisa ter uma gaiola de proteção por segurança e para dar rigidez à estrutura do carro. Um bom cinto, um bom banco, um volante adequado. O carro de drift também, uma das coisas assim que todos têm é o freio de mão hidráulico, porque é muito usado o freio de mão no drift, né? Então tem o freio de mão diferente dos carros originais, dos carros de rua, é bem diferente. É um freio de mão que ele tem que ser preciso na hora
hora que ele puxa, mas não é um freio de mão que é para estacionar o carro como um freio de mão normal, entende? Não serve para estacionar. É basicamente isso. Pro pessoal ali que acha, vê o Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio ali, acho que é bem simples, né? Mas na verdade tem toda uma mecânica ali por trás, né? Tem todo um trabalho. Suponhamos que o carro vai participar de uma competição. Quanto tempo realmente demora essa preparação do carro ali? Já vem com bastante tempo? Como é que funciona essa parte? Aí é o seguinte, assim, se vem uma pessoa nova que quer começar, não tem ainda o carro, aí a gente vai começar um carro do zero, que a gente chama. Primeiro vai comprar o carro para desmontar, fazer as modificações, às vezes vai fazer pintura e aí a gente vai começar o motor, tudo isso aí, uns 3 meses no mínimo, assim leva para construir um carro do zero. E isso até às vezes um pouco mais, depende do nível de preparação que vai ser feita naquele carro. Mas em média é isso, uns 3 meses. Uns 3 meses ali é um tempo geralmente que... E aí, quando o carro já está pronto, como é o caso do nosso cliente aqui, eles vão para a prova e às vezes tem umas quebras, que tem que depois fazer essa manutenção. Às vezes, quando não quebra nada, também tem que fazer melhorias no carro, porque cada vez que a gente vai para a pista com piloto, seja em qualquer modalidade que a gente participa, sempre tem que melhorar. A gente sempre procura facilitar a vida do piloto, para ele conseguir realmente também mostrar a performance dele ali. Então, para isso, a gente tem que estar melhorando sempre o equipamento, entende? Porque até quem fica parado fica para trás, né? Não podemos, né? Então toda vida tem o que fazer, entendeu? Sim. Sempre tem. Geralmente, o que dá mais problema em um carro de drift? Em um carro de drift, o que mais dá problema é a tração. Eixo traseiro, isso aí é o que mais dá problema. É o que geralmente é o mais utilizado, a gente sempre está tentando reforçar essa parte e geralmente ainda é essa parte que mais dá problema, né? Como que vocês lidam, assim, com o desgaste extremo dos pneus, né? Que os pneus drift, eles desgastam bastante, né? Sim. No drift, depende da prova, eles gastam mais do que um jogo de pneu, né? Mas todos eles já levam os pneus reservas montado, tudo. A gente tá pronto ali para a qualquer hora que o piloto achar que tem que trocar ou que a gente da equipe vê que precisa trocar os pneus. Eles sempre tem 3, 4 jogos ali na mão, sabe? E depende do dia, vão usar 2, vão usar 1, vão usar 3. Vai depender muito da prova, da pista, do grip. Às vezes, não tá gripando bem porque o pneu não tá adequado para aquele piso. Então o piloto prefere usar outro modelo de pneu que ele trouxe. Depende de cada situação, entende? A gente já pode destacar, então, talvez isso como uma das coisas inesperadas que às vezes acontece, né? Tipo... eu não diria inesperado. A gente espera isso sempre. Por isso que é levado mais do que um modelo de pneu sempre, entendeu? É uma coisa comum no drift, esse desgaste excessivo dos pneus. Todo mundo tá ali para queimar pneu. Precisa fazer a fumaça, derreter o pneu para a coisa acontecer, entende? Até porque numa prova oficial, se não fazer a fumaça e tal, o ponto é baixo, né? Dessa parte aí, realmente, tá aí uma curiosidade que muita gente, assim como eu, talvez não sabia, né? Sim. Eu não sabia que essa parte da pontuação ali contava isso. Sim, conta sim, bastante, né? Tem que ter o tanto que o piloto tá fazendo ali deslizar o carro, fazendo o verdadeiro drift, e o tanto que tá fazendo de fumaça e tudo isso aí conta. Então o pneu ali não tem miséria, tem que gastar. O pneu é para gastar, né? É para gastar. E assim, mais ou menos em média. Falando de valores um pouco, quanto custa em média para a pessoa manter um carro de drift? É muito relativo porque por causa das quebras, né? Às vezes tem quebra grande, às vezes é quebra pequena, e uma quebra grande e uma pequena, o valor é muito diferente, entendeu? Mas vamos botar um mês pelo outro, em média de 5 mil por aí. Sim. Vai, mais ou menos isso. Isso ali para manter um pouquinho ali, né? Para manter o carro depois que já tem o carro, exatamente. Certo. E agora uma pergunta um pouco mais curiosa, fugindo um pouco da parte técnica ali. Tem alguma gambiarra que só o mecânico entende que é feito no carro do drift, ou tudo tem que ser feito realmente nos padrões que devem ser feitos? Não, o problema é o seguinte, assim, nessa área de preparação tem várias maneiras de fazer. Talvez um outro preparador não ia fazer do mesmo jeito que eu, mas o jeito que ele faz funciona e o que eu faço funciona. Então não vamos dizer gambiarra, é maneiras diferentes de construir, entendeu? Certo. Basicamente é como se fosse comparando a um outro tipo de esporte. Geralmente o pessoal que luta, às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Exatamente. Né? Então acho que é muito daquilo, você conhecer o equipamento, conhecer um pouco, né, sobre aquilo que realmente funciona e fazer acontecer. Porque às vezes tu pode ter uma preparação absurda e aí achou que estava tudo no jeito, tentou mudar aquilo que já funcionava. Isso. É o famoso não dá para mexer em time que tá ganhando. Né? E nessa parte que tu comentaste, tipo de gambiarra, a gente
não tem muita margem para gambiarra, Sim. porque, tipo assim, ó, os carros são levados ao extremo. Uhum. Então, tem que ser tudo muito bem feito, porque senão não vai funcionar, Uhum. entende? Só existem maneiras diferentes de fazer, mas todo mundo tá tentando fazer o seu melhor, da melhor maneira possível, sem muita gambiarra. Claro. Não, isso é super importante. E se tu pudesse montar ali um carro perfeito pro drift ali, quais seriam as peças principais que não podem faltar? Cara, o que não pode faltar num carro desse? Um motor bom. Tem que ter peças forjadas, um cabeçote bem preparado, um acerto bem feito, e tudo isso aí tem que ser tudo bem feito. Não dá pra fazer uma coisa bem feita, outra menos. Não, a gente tem que tentar fazer tudo, entendeu? Porque senão, se o conjunto não conversar bem, não funciona. Aí se torna efeito cascata, né? Tipo, uma coisa vai Exatamente. levando a Sim, outra. uma coisa leva a outra. Certo. Pra ti, assim, qual que é o maior erro que uma pessoa que tá iniciando no drift ali, geralmente a galera comete quando vai preparar o carro? Um dos maiores erros, tipo, muita gente quer começar com tudo grandão. Um turbinão, um motorzão, tudo muito grande, e isso dificulta muito a pilotagem, entendeu? Muito. Se tu começar com uma coisa mais básica e vai aprendendo e progredindo, e aí vai progredindo o carro junto, é muito melhor. Começar com tudo do bom, do melhor, do maior, é um dos erros, eu acho, principal. E isso é uma coisa que a médio e longo prazo ele pode se tornar cada vez mais caro, talvez, né? Sim. Porque daí não Com começou da certeza vai maneira se tornar. correta e aí acaba que gasta 2, 3 vezes mais. Sim. E se tu pudesse dar um recado pro pessoal que quer iniciar aí no drift, ou seja, em qualquer outra modalidade, que recado tu daria pra essa galera aí que tá querendo começar agora, explorar esse lado aí? Primeira coisa, quem tem vontade de, ou no drift ou em outra modalidade, primeira coisa, tem que ir numa prova dessa, tem que participar um pouco para ver, não, realmente é isso que eu quero, entendeu? Porque dali vai precisar muito dessa pessoa, em vários sentidos. Ela vai ter que se dedicar, ela tem que saber que vai ter que ter um orçamento para isso, entendeu? Vai ter que pesquisar um pouco sobre a modalidade que ela quer andar, até levantar custos e tudo, para ver se ela tem condição de fazer isso ou não, porque gostar muita gente gosta, mas tem que ver quem pode e quem não pode. Tem isso também, porque tudo é caro. No meio automotivo, assim, falando de performance, é caro, entendeu? Então tem que ser visto bem essas coisas todas. Pô, que bom, gente. Então, como vocês puderam conferir ali um pouco da toda a sabedoria aí do Choco, que já tá nesse ramo tem bastante tempo, falou coisas aí muito legais, foi muito bom aí conferir um pouco da tua palavra. Legal. Provavelmente deve ter algum carro aqui que daqui a pouco vai mostrar pra gente ali. Tem, então a gente vai estar mostrando ali pra vocês. Inclusive, se tiver alguns arquivos pessoais ali, vídeos, fotos, quiser mandar pra gente estar mostrando pra galera ali como é que é. Sim. E fazendo mais uma pergunta agora sobre os bastidores de como tudo acontece ali, desde o momento que vai entrar na competição, quais são as principais dificuldades que às vezes vocês enfrentam no decorrer desse tempo, como que funciona para você participar de uma competição, como é que funciona essa parte dos bastidores ali? Os bastidores, a maior parte é aqui dentro da oficina mesmo, né? Tem que deixar tudo pronto até no dia da competição. Às vezes a gente conta com uns imprevistos, tipo o caso do Luiz, ele quebrou o carro na semana que ia ter a prova. Então ali a gente teve que se virar bem forte para conseguir entregar o carro para ele, porque não é legal pra gente deixar o piloto de fora de um evento por causa de uma quebra, por causa do problema no carro, entende? Se ele não for num evento por um negócio dele, tudo bem, mas a nossa parte, o carro tem que estar pronto. Muito bom. Isso é um dos maiores também desafios que a gente sempre tem que estar em cima disso aí, entendeu? Pode acontecer qualquer coisa que for, mas o carro tem que estar lá na hora. Sempre contar um pouco com aquela margem de erro, né, para que ela Sim. não aconteça. É. Quantas pessoas são necessárias mais ou menos ali para estar ali na equipe no dia de uma competição? Tipo, as equipes cada vez mais estão se profissionalizando. Então hoje tem tipo o tuner, que é a minha parte, que eu faço a parte de acerto, também faço a parte mecânica, qualquer eventual, tá lá, soltou um parafuso, quebrou uma peça, o que a gente tem, a gente leva muita coisa da reserva, o que a gente consegue fazer lá, a gente resolve lá. Aí tem outras pessoas que ajudam porque tem toda uma logística, tem que transportar o carro, tem que transportar a barraca, alimentação para essas pessoas, tem umas pessoas que vão ali também para fazer uns vídeos e coisa também para a equipe, entendeu? Então acaba sendo sempre 5, 6, 7 pessoas nessa média. Mais ou menos por aí, né? Tu tens ali algum canal de divulgação de vocês, Instagram, YouTube? Temos um canal no YouTube, que é Choco Racing, e temos no nosso Instagram, que é Racing Choco.
Pô, que legal. Gente, todos os links eu vou deixar na descrição aí para vocês estarem conferindo, né? Vão ali, sigam lá, fortaleçam o trabalho. Choco, muito obrigado aí pela palavra. Valeu! Né? Tamo junto. Galera, agora, esse é o Luiz. Tudo certo, Luiz? Beleza? Ele é Tudo o bem? piloto aí. A galera faz parte ali, pelo que eu tô vendo, da equipe de Drift de Brusque. Então, Luiz, fala pra gente sobre como foi a tua primeira vez pilotando um carro de drift. É difícil botar em palavras assim. É um sonho muito distante, né? Pra todo mundo, eu acho. Quer dizer, todo mundo não, mas pra minha vida sempre foi um sonho muito distante. Nunca imaginei que ia ser capaz de ter o carro, de chegar nesse ponto, porque a gente sabe que é uma coisa que não é de fácil acesso, né? Então, foi uma jornada bem longa. Acho que eu acabei até me acostumando um pouco com a ideia no processo, porque como o Choco falou, né? Tu passa meses trabalhando no carro e dependendo do que tu quer, às vezes anos. Eu conheço gente que tá há 5 anos preparando o carro. Então, quando eu comecei o projeto, comecei a treinar e tudo mais. E a primeira vez que eu realmente andei com o meu carro, foi muito feliz. Foi bem difícil, tava no estágio inicial, né? Então eu me assustei um pouco assim, porque o carro não tava meio arisco, não tava muito legal de dominar, mas foi muito gratificante a sensação. Sim, se fosse botar em uma palavra, foi gratificante. Foi muito legal. Eu fiquei muito feliz porque, como eu já tinha treinado bastante no simulador, foi até um pouco natural, assim. Me embananei um pouco ali, dei 1 ou 2 voltas, e daí na terceira volta eu já tava fazendo drift. Mal, óbvio, né? Mal. Como todo mundo começa, né? Claro. Ninguém nasce sabendo já. Pois é, mas foi uma coisa gigante, assim, porque normalmente tu nem começa fazendo drift, né? Tu começa fazendo zerinho, aí tu tem toda uma jornada, né? A gente pode até falar mais, mas pra te botar o carro na pista e começar a fazer o drift de verdade vai bastante tempo até lá, né? E graças ao apoio daqui, né, da equipe, do Choco, do André, que foi um tutor pra mim, isso foi tudo muito rápido e foi tão rápido que às vezes é até difícil, assim, resumir, sabe? Porque é muita coisa, assim, numa vez só. E hoje em dia, assim, somando tudo, há quanto tempo mais ou menos ali que tu já tá nessa parte aí do drift? Eu comecei faz bem pouco tempo. Eu comprei o carro em fevereiro do ano passado e logo depois eu já comecei a montar o simulador, que também era um sonho de infância. Tendo a condição ali, eu fui atrás e foi muita pesquisa também, como o Choco falou. Cara, tem que gostar muito, porque no final acaba sendo trabalho também, que tu investiga, tu estuda, tu vai atrás. Bom, né, resumindo, em agosto ali eu comecei a andar com o carro, setembro, agosto, por aí. E então é bem pouquinho tempo, na verdade, não dá nem um ano que eu tô andando com o carro de fato, né? Comecei a jornada em fevereiro, então já faz mais de um ano, né? Só que pilotando mesmo faz metade desse tempo. Metade do tempo que eu tô nessa brincadeira foi de pesquisa e trabalho e Primeiramente tudo mais. veio todo o estudo de como que seria todo o início ali, né? Do projeto, da trajetória. E isso é bem interessante, porque às vezes é como o Choco tinha conversado ali com a gente agora há pouco. Para muita gente talvez, né, seja ali só uma corrida de carros, para outros seja só, né, entrar no carro e fazer derrapar ali um pouquinho, fazer o pneu cantar, mas para quem vive isso de fato, como eles vivem, é uma coisa totalmente diferente. Assim como para muitas outras pessoas, algumas coisas não fazem sentido, né? Às vezes tu começa algumas coisas que para muitos não fazem sentido, mas que para ti faz sentido e é aquilo que te faz se sentir realizado, né? Então acho que essa é a parte mais legal, assim, de tudo. Cara, e assim, o que passa na tua cabeça no momento que tu tá ali pilotando um carro de drift? Passa alguma coisa, tipo, não dá tempo pra pensar tanto? Cara, não passa nada, eu acho. Acho que essa é a melhor sensação possível de descrever. Porque eu acho que no mundo de hoje a gente tá toda a vida tão com a cabeça tão cheia, né? E na hora que a gente tá no carro, parece que desliga tudo. Desliga tudo. É tudo automático, assim. A gente não fecha a viseira, assim, né? Mas que tem piloto que fala, né? Aquele momento que tu fecha a viseira, assim, desliga tudo, sabe? É só tu, o carro e, sabe? Claro, né? Tu pensa, né? Eu tenho que chegar até aquele ponto,
ponta, eu tenho que acertar essa curva aqui, tu meio que vai processando isso tudo, mas acaba sendo natural. E é isso aí, acaba sendo essa sensação, assim, de estar ali conectado com o carro e não processa muita coisa, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo, assim, é adrenalina, é felicidade e eu não sei quando o carro quebra, né? Daí a gente... Então, aí é que é a parte que vem que vem a parte mais complicada, né? Então, como a gente pode ver, eles enfrentam bastante dificuldades, assim, com essas questões, porque um carro de performance realmente ele exige muito da parte da preparação ali e tudo mais, né? E assim, já teve algum acidente ou algum quase acidente que chegou a acontecer contigo, assim, que te fez repensar sobre esse lance das corridas ou nunca passou pela tua cabeça? Não, nunca passou pela minha cabeça. Até a gente brinca que às vezes tem um parafuso a menos, né? Mas nunca passou pela minha cabeça, jamais. Nem com a bicicleta, andei bastante de bicicleta desde novo também. Já quebrei punho, já caí, já quebrei dedo, já me ralei todo e nunca passou pela minha cabeça, assim. Na verdade, o que acontece, eu acho que com a maioria dos pilotos, né, ou quem faz esse tipo de esporte, quando acontece alguma coisa assim, eu acho que o teu foco, ele acaba virando 100% para recuperação. Poxa, eu tenho que me recuperar, eu tenho que ficar bom, tenho que melhorar. E depois passou já, sabe? Acho que não sobra muito tempo. Tem gente que, né, às vezes acaba, sei lá, ficando traumatizada, né? Acontece, mas eu acho que a maioria dos casos acontece isso, né? Tu acaba focando... Se tu focar 100% na recuperação, acho que isso não acaba te atrapalhando. Não, acaba não afetando porque tua cabeça tá só naquele momento pensando na tua própria saúde, na recuperação. E aí o que vem depois é o que vem a ser pensado, né? E, cara, assim... Claro, às vezes tu pode ter um medinho, né? Acontece, Pô, tu né? pensa, meu, aqui já deu ruim. Aí mas a ideia é treinar sempre, né? Treinar pra melhorar e não passar mais aquela situação, né? Sempre melhorar. O que é comum, na verdade, né? Na vida de qualquer um de nós, assim, a gente sentir medo depois que algo negativo acontece, né? É comum. E a manobra mais difícil, assim, que tu já fez? Que eu já fiz? Cara, foi meio na sorte, assim, mas o 360. Não, acho que não é grande coisa para um piloto experiente, né? Mas acho que manobra, assim, de velocidade, estar sozinho na pista e fazer o 360, né? E tu vai tudo que dá do carro e joga para um lado, joga para o outro e tem todo um esquema ali, né? Com o volante e tal, para alinhar de volta e continuar andando, né? Ou até emendar num drift, alguma coisa assim. Eu acho que o mais difícil é, às vezes, acertar uma curva muito estreita, uma pista muito estreita. Tem lugares que, às vezes, eles acabam sendo muito intimidadores, assim. Já andei com o carro na Serra do Rio do Rastro também, e lá tu tem uma pirambeira de um lado, um barranco do outro, e daí acabando, às vezes, tu tem aquela limitação, né? Tu tem que ter velocidade e o espaço é pequeno. Então, eu acho que o próprio drift normal, quando tu coloca ele nessa situação de limitação do espaço, assim, acaba sendo mais difícil. Ter que ter velocidade, tu olhar para aquela parede, assim, e pensar, cara, eu tenho que... Tem que lutar contra o medo. Enfrentar o medo, então acho que deve ser mais pela parte da adrenalina ali também que faz com que o medo se torne menor. Né? Porque daí tu olha e vê, cara, preciso enfrentar e agora não tem mais o que fazer, daqui pra frente é velocidade e deu. E assim, tu sabe mais ou menos quantas corridas tu já fez até agora? Ou já meio que perdeu a conta um pouco? Olha, acho que eu não fiz muitas, tá? Mas mais 5, talvez. Oficial, assim, de ter um evento e tudo mais, né? Mas por fora eu não sei. Por fora eu juro que não acaba não contando, né? Às vezes vai treinar num lugar, vai treinar no outro e anda com uma galera ou faz um workshop, alguma coisa assim. Daí não vou saber te falar, assim. Mas eu comecei há pouco tempo, né? Então, realmente... Não tem como, tipo, saber mais ou menos a dimensão de tudo. Né? Eu acho que tem gente que até deve manter a conta, né? Tem gente que eu já andei que sabe, eu corri tantas vezes, tantos lugares, assim, eu tenho tantas voltas, tem gente que conta até as voltas. Dessas corridas que tu fez, assim, tem alguma dessas pistas ali que marcou um pouco pra ti, assim, alguma que tu pense, cara, essa corrida aqui, ela fez a diferença realmente, tipo, pra mim, assim, essa corrida aqui foi massa. Olha, pela pista? Pela pista. Tu diz? Olha, eu acho que com certeza a Serra do Rio do Rastro, né? Foi o motivo pelo qual comecei o projeto, não inteiramente o motivo, né, mas o meu objetivo era construir o carro pra ir lá, e eu não sabia que existia esse evento e tudo mais, e daí eu fiquei sabendo que tinha um evento, foi todo um processo, né, de muito tempo, mas a primeira vez que eu passei lá, eu já pensei isso, sabe? Eu era bem novo, não lembro que idade eu tinha, mas era novo, e pensei, meu, como seria massa, né, ter uma corrida aqui, e quem dirá poder fazer drift, né, poder, tipo, brincar nessas curvas, né, que é um lugar incrível, né, e desde então descobri que tinha tudo mais, e foi com certeza o que mais me marcou e o lugar que eu preciso voltar. Legal. Assim que eu puder voltar lá, eu vou voltar lá de novo. Ele te trouxe aquela lembrança já desde a primeira vez que tu passou ali, que nem tu falou, então teve uma sem saber uma ligação, que era né? possível, sem saber Exatamente. que um dia eu ia conseguir estar lá, e eu acho que por isso tudo, com certeza,
certeza foi o que mais me marcou. Pô, que legal. Fala pra gente um pouco sobre como começou a tua vontade pelo drift, qual foi o momento assim que tu teve aquele estalar de dedos que tu pensou, cara, eu quero fazer isso aqui, e o que que te motivou a ser um piloto de drift? Cara, desde pequeno eu sempre fui apaixonado por carro. Meu pai também sempre gostou muito de carro, ele tinha carro turbo também e tudo mais. Acho que foi uma coisa que passou, assim, e desde molecão, assim, eu já, no videogame, só jogava jogo de carro e jogo de corrida, e uma vez eu ganhei um daqueles volantezinhos de plástico. Sei. Eu lembro até hoje, minha avó tinha ido viajar e tal, e daí ela trouxe pra mim. Cara, eu passava o dia inteiro, eu chegava da escola, almoçava, fazia o que tinha pra fazer, eu entrava no quarto, fechava a porta, eu ficava o dia todo dirigindo no videogame, no simulador. E eu não gostava de jogo de, tipo, bobeirinha, assim, sabe? Até eu jogava às vezes, mas depois que eu comecei a jogar no simulador, assim, foi só isso, só isso, só isso, só isso. Acabou que adormeceu ali e tudo mais, depois de um tempo, né, faculdade, coisa arada. Eu comecei a dirigir carro de verdade, então meio que adormeceu essa parte e fui pra bicicleta, eu já andava de bicicleta. Até que eu fui, inclusive, em alguns eventos de drift lá na Speed, às vezes eu tava passando, eu via os carros andando, eu parava lá pra ver. Mas assim, sempre naquela do sonho distante, né? Até que a gente conheceu, até pelo meu pai, a gente conheceu o André, que é o dono do carro preto, que tá aqui na minha camiseta. Que massa. E a gente foi criando uma amizade ali, foi participando cada vez mais, e daí começou a participar do evento, ir nos boxes e ver aquela energia legal do evento, todo mundo sempre ajudando um ao outro, sempre fazendo uma festa, sempre... Aquela energia positiva, sabe? Foi se criando uma oportunidade ali pra gente também entrar nesse mundo. E dada a oportunidade, né, a gente sabe que é uma coisa de dificílimo acesso, dada a oportunidade a gente agarrou com as duas mãos ali e comprei o carro e a gente começou a trabalhar. Também é uma coisa que eu gostei muito, achei, estando lá, né, foi muito melhor do que só ver pela TV, né? Participar e andar de carona e volta aquilo pro que o Choco disse, né? A pessoa que ela quer iniciar, ela tem que ir no evento, ela tem que participar. Às vezes, não só assistir, né? Mas participar nos boxes, ou às vezes fica bem mais fácil conhecendo um piloto, né? Mas claro que não é pra qualquer um. Tive sorte ali, o André era piloto e tudo mais. E vai vendo como é que é a vibe do negócio e acaba entrando no mundo também. Quando tu se vê, tu já tá ali, né, Que envolvido. é exatamente o que o Choco falou. Sim. E, cara, assim, tu tem alguma superstição, algum ritual que tu faz, assim, antes de tu entrar na corrida ali, ou não faz parte da tua vida isso aí? Não, essa semana eu benzi o motor. Não, tem que dar tudo certo, deixa eu benzer aqui pra... Eu nunca tive nenhum ritual, né? Tem alguns pilotos que tem, né? Mas nunca tive nada assim. Mas essa semana eu fui obrigado a benzer o motor ali, porque na segunda-feira, por causa de uma coisinha de nada, foi tudo pro espaço. Então, foi ali, por favor, aguenta. Segura a onda aí, que a vai gente com precisa calma. terminar aqui. Cara, e assim, qual que é o melhor conselho que tu poderia dar hoje pra galera que tá querendo iniciar no drift? Pô, se tu já sabe que tu quer iniciar no drift, tirando o que o Choco falou, né, pra mim não falar a mesma coisa, mas tenta montar um simulador em casa, às vezes até na mesa, assim, adaptar uma cadeira, ver se aquilo faz sentido pra ti, porque no simulador tu vai ter toda a mecânica, né? Às vezes tu não vai ter a emoção de estar dentro do carro, que é completamente diferente, não tem como comparar as duas coisas. A sensação também, tanto adrenalina quanto medo, velocidade, mas se tu quer ser um piloto, eu acho que tu tem que gostar de guiar, daquele estilo. Por exemplo, eu sempre fui apaixonado por rally. Rally, pô, é um sonho ainda mais distante, né? Gente que, Fórmula 1, sei lá o quê. Cara, eu sempre fui apaixonado por rally. E o drift, ele acaba sendo um pouco parecido com o rally, de certa forma. E eu acabei me identificando ali. Acabei gostando. E daí tu vai estudar, tu vai ver alguém já sabe ensinando, né? Às vezes vai ver um vídeo no YouTube, tem muito conteúdo no YouTube, principalmente gringo, assim, que eles ensinam muito bem as técnicas, como é que funciona cada coisa e tudo mais. E tu aplica aquilo ali no simulador, e daí tu vai saber se aquilo é algo que tu realmente gosta ou não, né? Eu acho que... Testar pra ver se realmente... Com certeza, porque por mais que seja legal participar do evento, às vezes aquele estilo de pilotagem não é algo que vai te satisfazer, né? Não é algo que tu vai se identificar. Então, pra quem tá começando, pra quem quer começar no drift, é isso aí. Eu acho que a porta de entrada vai ser o simulador e, claro, né? Começar a fazer uma reservinha ali pra turbinar o carro. O que não é barato, né? Não. Como o Choco tinha comentado ali, só pra você manter, acaba sendo um pouquinho bem pegado ali. E, cara, se tu pudesse escolher um carro pro drift, qual carro tu escolheria e por que tu escolheria? Putz, Silvia S15. Escolheria esse carro porque eu acho ele lindo demais. Os builds, né? Como é que eu vou falar isso? As preparações que existem dele. Existe muita preparação para esse carro que é muito
muito fantástica, assim, tanto de motor quanto de estética, a mecânica. Claro que pode ser que tenha um carro ou outro que seja melhor, uma preparação outra que seja melhor, mas por ser tão icônico e por eu achar tão bonito e eu gostar também das opções de montagem dele, eu acho que seria um S15. Talvez um Toyota Supra, não sei, mas o S15 eu acho que... O S15 é o que tá ali no topo do topo. Tirando agora a parte da pilotagem, fala pra galera quem é o Luiz fora da pilotagem. Eu sou um engenheiro de software, comecei em 2012, ainda era adolescente, comecei a estudar, 13 anos já, seguindo nessa área aí. Eu sou bem nerd, eu gosto de aprender sobre coisas, tanto na parte de carro, quanto na parte do simulador, quanto na parte de outras coisas que eu também já fiz. Acho que essa curiosidade, ela me motiva muito. E na minha profissão também acaba ajudando bastante, né, porque é uma coisa que tem que estudar todo dia e aprender todo dia. Mas é com isso que eu tô trabalhando hoje, desde quando eu comecei, já fiz outras coisas também, mas sempre foi meu foco principal e graças a Deus já faz bastante tempo que vivo bem com isso, já tenho uma carreira estabelecida e tudo mais. É isso. Com a questão profissional, que eu trabalho fora desse mundo aqui, seria isso. Claro que um sonho, algum dia, se eu puder viver disso aqui, eu não vou pensar duas vezes, né? Porque eu acho que é o sonho de todo mundo que tá aqui. Poder estar o dia todo, né? Talvez... fazendo isso ali, que ama e tudo mais. Pô, que massa. E, Luiz, queres ali deixar o Instagram ali pra galera? Claro. Quem quiser te acompanhar ali, Com pode certeza. falar e a gente também vai deixar o link aí na descrição. Beleza, meu Instagram é @luizbarney. Tô tentando, né, ser mais ativo lá, porque geralmente eu não sou, até por causa da minha rotina, né? Como eu não vivo esse meio 100% do meu dia, acaba sendo mais difícil de alimentar lá. Mas pode acessar lá, @luizbarney, que vai ter conteúdo, vai mostrar um pouco do perrengue que a gente passa, um pouco das partes legais e a parceria que a gente tem e tudo por aí, um pouco desse mundo. Que massa. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pra vocês que acompanharam a gente até aqui. O bate-papo foi irado aqui com o Choco e o Luiz. Luiz, brigadão aí pela palavra. E até a próxima. Pra você que ainda não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa o like aí. Valeu! Luiz, fala um pouco pra gente sobre a tua máquina aí. Então, a mecânica desse Chevette, ela é vulgarmente conhecida como Traveco. Tem um motivo para isso. O Chevette originalmente ele vem de fábrica com motor OHC, que é um motor da Chevrolet. E esse Chevette aqui ele tem um motor AP, que é um motor da Volkswagen. Ele era originalmente um motor de Santana, mas o motor de Santana explodiu, né, na segunda-feira ali, como a gente estava conversando. Então a gente botou um bloco novo. Eu não sei de onde de qual era o carro que estava esse bloco, mas é a mesma ideia. Mas é um motor que é turbo aspirado, que o Choco comentou antes, né? O motor originalmente não necessariamente mas, né, existe esse kit que a gente consegue instalar no motor para turbinar ele. E daí o turbo ele permite a gente conseguir mais potência, né? Então aqui fica a turbina, ela gira, né? Ela é uma turbina como se fosse uma turbina de avião, assim, ela puxa o ar para dentro. Que faz ela girar é a própria potência do motor. Então, quando o carro liga, né, e o motor ele começa a fazer a combustão, sai o ar quente, esse ar quente faz a turbina girar e depois sai do sistema. E enquanto a turbina está girando, ela gira em duas partes, né? Nessa parte aqui e depois nessa. Essa parte aqui é a câmara fria e essa aqui é a câmara quente. A câmara quente é onde passa o ar do motor e faz ela girar. A fria é o que puxa o ar do ambiente para dentro do sistema do carro. Então o ar é puxado aqui para dentro, ele é resfriado e ele é colocado para dentro do motor. A turbina ela vai fazer ele ser comprimido lá dentro, dando mais potência para o carro. Então todos esses canos aqui que a gente vê ao redor do motor, eles servem para isso. E é um sistema que foi inventado ali para trazer mais potência sem trazer tanta dificuldade, né? Pô, que massa. Esse Chevetão aqui já é o que tá contigo desde o começo do projeto ali? Ou... Tá desde o começo do projeto esse Chevette, né? Pô, que massa. Esse aqui é o guerreirão aí. Foi resgatado lá em Blumenau esse. Pô, que massa. O famoso Chevette de 3 pila. Chevette de 3 pila, que agora deve estar valendo não sei quanto, né? Que a gente começa do começo, né? E vai montando. Primeiro você faz aquilo que você pode, né? Depois aquilo que você Com quer. certeza. Então... Claro. Tem muitas melhorias que eu não tenho aqui, que eu gostaria de ter, por exemplo. Às vezes até a carroceria, uma coisa estética ou outra. Às vezes quebra alguma coisa e, né? Às vezes não vale a pena ficar remendando, né? Ou fazer de novo, porque, querendo ou não, o custo, né? Como tu perguntou antes pro Choco, deu uma média de
de 5 mil. Mas é o que ele falou, às vezes tu não gasta nada e às vezes tu precisa gastar 10. Nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Pode estragar um motor, pode quebrar um paralama. Aqui, ó, deu uma rachadinha aqui. A gente deu uma ajeitada e vai funcionar igual, né? Como a gente não é uma equipe que tem dinheiro de sobra, sobra, a gente vai adaptando com o que a gente tem, né? Faz o melhor que a gente pode, com o máximo de capricho que dá, mas tem limitações, mas também tem a parte boa, né? Tem a parte boa, né? Depois que tu tá ali, fecha ali a viseira e começa tudo. Aí é o show de bola. Cara, muito massa. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha visto, assim, de perto. É realmente um carro preparado para esse tipo de coisa, né? Geralmente a gente vê ali o carro comum e tal, e quando a gente acaba conhecendo alguém ou entrando um pouco nesse mundo para explorar um pouco, fazer perguntas ali, que a gente acaba tendo esse tipo de contato. Então, cara, muito massa mesmo. Ver toda a estrutura do carro ali e saber que, cara, daqui já teve muitas emoções sentidas pelas pessoas que te acompanham e principalmente por ti mesmo. Essa é a parte mais legal, eu acho. Até me dá um arrepio, assim. Porque não é só tu tá lá sozinho. Eu tô pilotando o carro. Cara, na verdade, acho que a melhor parte é tu poder trazer teus amigos junto contigo, trazer tua família junto contigo. Que massa. Que pra todo mundo poder, quando tu vê todo mundo aproveitando junto, todo mundo se divertindo, acho que essa é a melhor parte. Acho que por isso que o drift, ele é disparado o melhor esporte automobilístico hoje no Brasil. E se algum amigo meu, algum conhecido meu estiver vendo isso de outro grupo, não se sinta ofendido, por favor. Mas essa união que tem a galera do drift, ela é completamente diferente. Pô, que irado, cara. Então pra vocês verem, né, que como sempre não se trata só de uma simples corrida, né? Tem um misto de emoções ali, tem toda aquela união da galera. Cara, é muito massa poder estar aqui hoje, realmente trocando essa ideia com vocês, conhecendo um pouco do mundo de vocês ali e principalmente tendo essa oportunidade de levar para aquelas pessoas que não conhecem um pouco, né? E essa é a parte muito legal, assim, de poder estar aqui juntando, cara, o teu trabalho com aquilo que tu gosta e, tipo, eu estar aqui para documentar isso e levar para as outras pessoas que têm talvez tinha a mesma vontade de vir e ver o carro de perto ali e tudo. Uma pena que, infelizmente, a gente não consegue acompanhar o funcionamento, né, e tal, devido ao que aconteceu. Mas, na verdade, assim, o carro, a gente fez funcionar, a gente arrumou, a gente participou do evento, mas a gente participou do evento, a gente até fala da questão da quebra, né? Não é que é mal feito nem nada, mas a gente acaba levando o carro ao extremo, né? Sim. Então, em algum momento, alguma peça, uma ou outra, ela vai falhar. Sim. Daí acontece isso, a gente vai no evento, vem pra melhoria e tudo mais, mas não esquenta que numa próxima oportunidade a gente bota pra Mas funcionar. Claro, cara, e eu tô bem curioso, assim, que nem eu falei pro Choco ali, eu espero ter a oportunidade de um dia, cara, acompanhar vocês ali, com certeza. a gente fazer o vlog e mostrar pra galera realmente como que é o bastidor, como que é, tipo, a emoção ali do momento e tal, de acompanhar isso aí realmente de perto. Deve ser uma sensação irada, assim. É muito massa. E, pô, muito legal, cara, valeu mesmo. E o Choco falou, né, tá convidado. Assim claro. que for possível, a gente... Não, é assim que for possível, né? Já tá documentado aí, tá todo mundo de prova, né? Fui convidado aqui diretamente pelo Luiz e pelo Choco, e espero na próxima aí trazer pra vocês os bastidores de como é uma corrida de drift. Com certeza. Vamos lá, fala um pouco sobre esse carro aqui, que é o do Luiz ali. Esse aqui é um Chevette Drift do Luiz Barney. Conta com um motor AP forjado, um cabeçote trabalhado, uma turbina .50. Esse carro ainda usa câmbio do Chevette. Diferencial traseiro é de Opala e tem o freio de mão hidráulico. Pô, que massa. E ali, como tu falou, não tem tanto tempo, né, que ele tá participando das corridas ali, mas tu tá desde o começo com ele. Desde o começo com ele. Esse carro foi um carro começado do zero. Que massa. A gente não tinha motor, não tinha nada. A gente fez tudo nesse carro para poder... Não tinha gaiola, né? Que irado. Esse aqui já tem uma história aí comigo. Já tem, aham. Aí aqui já é um... Aqui é uma gaiola de corrida, corre em FenaJip, corre no Campeonato Brasileiro, no Catarinense. Motor GM forjado, 16 válvulas, quase 500 cavalos. Câmbio forjado, eixo forjado, tudo. Pô, que massa. Tu falou alguns campeonatos ali, Catarinense, Brasileiro e tudo. Desse daqui, já saiu algum campeão desse? Sim, não com essa gaiola aqui. Nós fizemos todas as gaiolas da equipe Tomasi. A equipe Tomasi tem 3 gaiolas. E o Lucas Tomasi é o maior campeão da FenaJip. Que massa. Ele faz a gaiola com a gente 3 anos e ele tem 4 títulos da FenaJip. 3 anos na aspirada e o último ano ele ficou campeão tanto na aspirada quanto na turbo.
Pô, que legal. 4 títulos de FenaGip a Dá gente pra tem. ver que Não é com essa gaiola e com esse Aham. piloto, é o Lucas Tomasi, Pô, uma que gaiola massa. branca. Aqui dá pra ver que a preparação aqui da galera é diferenciada, né? Com certeza. Pô, que massa. Show de bola. Essa aqui é uma Mercedes, uma réplica de uma Mercedes. Ela é uma Mercedes V8 original, que foi cortado a lata fora e colocado essa réplica da asa de águia de Mercedes. É um motor V8, vai uma FT 550, câmbio automático, que é um carro bem legal também. Pô, que massa. O design do carro é totalmente diferenciado. E quando abre a porta fica bem... Um carro desse original é milhões. Nossa, Aham. uma coisa muito bonita de se ver. Né? Aqui é um Cia Car. Você já deve ter visto no Instagram alguma coisa, uns carros andando na água. Sim, cheguei a ver. Né? Motor Ford, é um Duratec forjado, turbina roletada, ice cooler. Esse aqui também está sendo feito do zero. Quando eu acabar essa parte mecânica e eletrônica, aí vai para os caras colocar a bolha em cima, né? Do carro, né? Certo, pô, que massa. Então falta mais alguns preparos ali. Esse aqui a gente está finalizando, a parte mecânica já está pronta, agora falta só a parte elétrica e a gente já finaliza a nossa parte. Que irado. Vai ficar top. Pô, já tá, né, na verdade. Só de olhar já dá pra ver que tem... É bem legal. Tô diferenciado, muito bonito mesmo. Aqui é um Gol de arrancada, como vocês podem ver, a característica da arrancada é isso, ó, a traseira mais alta para jogar o peso do carro para frente. A parte de preparação também envolve suspensão, né? Então usa rodas mais leves na traseira, com pneu mais fino, tudo para tirar peso e transferir o peso para a dianteira do carro, né? Esse aqui é um carro de lista, que a gente chama. Lista é quando corre em pista que não é preparada, no prep, sem preparação. É uma categoria, né? Qual que é a diferença, Choco, tipo, da pista com preparação? A pista com preparação é usado VHT, é uma cola. Então o carro gruda muito mais e os tempos são mais baixos. Aqui a gente tem um desafio muito grande de fazer o carro com uma grande potência grudar no chão, porque não adianta eu ter 500, 600, 700 cavalos e só distracionar, eu não tenho tempo. Eu preciso fazer o carro tracionar. E no prep é um desafio bem maior, né? Porque o chão não tem... É liso, como aqui, ó. Uma arrancada já com categorias, não. Aí eu tenho preparação. Lá gruda mesmo, entendeu? Diferença aí da pista, né? Eu achava que pra mim, né, que não conheço muito, eu achava que o carro de arrancada não tinha que ter essa diferença, né, e tal. Sim, então, por isso que é tudo irado, aqui é feito pensando em jogar peso lá na frente. Inclusive lá na frente existe uma barra com 50 kg de chumbo. Caraca. Para botar muito peso na dianteira do carro e quanto mais eu botar na frente, melhor, sabe? Esses carros de arrancada, inclusive, é colocado uma balança em cada roda para mim saber quanto de peso tem aqui, tem ali, para distribuir o peso melhor. Às vezes eu tenho que colocar 20 kg de chumbo num lado ou no meio, depende, para equilibrar o peso. Tudo isso faz diferença, porque a gente briga por milésimo de segundo, né? Então, cada milésimo de segundo faz é importante. É o primeiro do segundo, é isso, é milésimos de segundo. Todo detalhe é importante. Esse aqui é um Fiat 147, que foi modificado totalmente a mecânica dele, é uma mecânica do Uno 1.6R, que foi feito também um motor forjado. O motor e o câmbio é do Uno 1.6R. Esse carro é turbo, também tem injeção programável Fulltech e tem 340 cavalos. Caraca. Num Fiatzinho. É bastante, entendeu? Bastante, né? Ali nós já temos um Carmanguia. Esse carro já tem uma preparação mais leve. O motor é praticamente original. Esse carro, ele recebeu os corpos de injeção com borboleta individual e tem uma FT 450, uma Fulltech também. Aqui o diferencial é assim, ó, tem muita gente que tem um carro antigo que não funciona mais bem, o carburador tá muito velho, coisa assim. Então todo mundo vai para injeção eletrônica programável porque tu vai deixar ele funcionando como um carro novo. Porque precisa um carro desse, o cara tem que ter confiança de chegar, bater na chave e passear com a família sem se incomodar, né? Exatamente. Então, e aquele carburador antigo já não dá mais conta disso. E daí tem que fazer Tem que fazer essa atualização. Hoje em dia todo mundo faz isso. Depois tem o Gol vermelho. Esse Gol é um carro de rua que tem um motor de 500 cavalos. Tem tudo aqui, como se fosse um carro de pista. Ele tem eixo forjado, tem câmbio forjado, blocante, turbina uma K27, FT500, mas é de rua. Emplacado, anda na rua esse carro. Todos eles têm essas preparações. Esse carro aqui é um Chevy Nova, é um carro bem raro aqui no Brasil. Esse carro veio de fora, é V8, que também vai injeção programável. Esse carro vai um câmbio automático que a injeção vai gerenciar também, faz trocas de marcha. Esse carro foi mudado toda a suspensão dianteira atualizado para mais moderno, freios mais moderno, tudo, porque é um carro dos anos 70 e então o freio, a suspensão era muito precário para a época, né? Tinha um motor grande, V8, mas tinha pouca potência naquela época. Era um motor que gastava muito e entregava pouco. Então a gente faz atualizações para fazer
esse motor vir mais para os dias de hoje, ter uma eficiência melhor. Vai andar muito mais do que andava, consumir menos do que consumia. Para extrair bem mais do motor, né? Para que ele realmente. Por que ele tá dessa forma, no caso aqui? Desmontado assim, tu quer dizer? É. A gente desmonta o carro inteiro porque a gente começou já desde baixo mexer nele. Aqui foi modificado o chassi, suspensão, amortecedores, caixa de direção, freios, tudo isso agora vai receber o motor aqui dentro, entendeu? Aí já vem todo trabalhado, feito. O motor está sendo montado lá na sala de motores, tá lá, ó. Daqui a pouco, quando ele estiver pronto, vai juntar motor e câmbio e vai vir para cá para encaixar tudo no lugar certinho, e aí vai vindo os periféricos, a parte elétrica, toda essa parte, entendeu? É bastante coisa no carro para fazer, né? Bastante, né? Mas aí depois, quando ele vem para cá, ele já vem para realmente trazer todo o propósito, né? De exigir mais dele ali. E aqui é um V8 americano, né? É uma coisa bem legal, né? Todo mundo gosta, né? Design diferente também, né? Pelo fato de não ser comum aqui no Não Brasil, é comum. Essas rodas não são comuns, essas rodas veio lá de fora, difícil de trazer, entende? Caro, mas é um carro bem legal. Irado demais. Então, Choco, pra galera que tá te acompanhando, dá ali um recadinho pra quem quiser entrar em contato contigo ali, quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? Sim. Fala Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, como a gente já comentou, tem o nosso canal do YouTube, que é Choco Racing. Tem no Instagram, Racing Choco. E também quem quiser conhecer a oficina, quiser chegar aí, trocar uma ideia, trazer um projeto aí pra ver se dá pra fazer. Massa. A gente tá aberto pra atender, de braço aberto. Show de bola. Inclusive tem um pessoal aí de outros estados, né, Choco, que tu comentou, que estão entrando em contato. Aqui é do Rio de Janeiro, aqui é de São Paulo. Que massa. Uhum. Então, gente, pra você aí que for de qualquer lugar do Brasil, pode entrar em contato com o Choco aí, que aqui é diferenciado. A galera que realmente pega firme ali na qualidade, no profissionalismo, receberam a gente aqui de braços abertos. Inclusive, cara, espero um dia realmente documentar ali, fazer parte dos bastidores ali com vocês. Claro. E, cara, tá junto, sentir ali a energia de todo mundo, que eu vi eles comentando ali. Então, espero poder estar junto com vocês um dia para documentar desde o começo ali até a parte da corrida. Eu te acho convidado para participar, com certeza. Massa, é isso aí. Pô, show. Valeu, brigadão aí. Eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu, galera. Valeu. E assim terminamos mais um JC Entrevista. Dessa vez estivemos na Choco Racing, conhecendo um pouco desse universo. Se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu no canal, essa é a hora de fazer. Muito obrigado pela atenção de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!